Hoje vamos falar de um tema profundo, mas que toca a vida de quase todos nós que somos pais e mães. Por que que a gente repete aquilo que a gente jurou que não faria com os nossos filhos? E o mais importante é o que que nós podemos fazer com este reconhecimento, né? Quando a gente entende que a gente está ali repetindo vozes dos nossos pais, dos nossos avós, mas que a gente quer virar a página, a gente não quer fazer desse jeito, a gente quer romper com esses padrões, né, com esses ciclos familiares, principalmente com consciência e com afeto. Então, vem comigo que eu vou te explicar. Talvez você tenha prometido a si mesma que faria diferente, mas em momentos de estresse, frustração ou até mesmo cansaço, as palavras saem da nossa boca, né? Quase como se a gente não pudesse segurá-las. E aí depois vem a culpa, o arrependimento e uma pergunta: por que que eu repito isso se eu sei que eu não quero ser assim, eu não quero ser essa mãe, eu não quero ser esse pai, né? Você já deve ter se ouvido dizer frases do tipo: porque eu tô mandando, engole esse choro, você só me dá trabalho, e depois perguntou. Não era isso que eu queria dizer, né? Mas, gente, a gente tem que entender que essas coisas elas vão acontecendo por alguns motivos que às vezes a gente nem sabe. E é esse o motivo e o objetivo desse vídeo aqui para vocês. Explicar por que que esses padrões acontecem. E para eu te explicar isso, primeira coisa é que você precisa entender que a resposta começa lá na sua história. Você não repete tudo isso porque você quer ou porque você é uma péssima mãe ou um péssimo pai. Você repete porque aprendeu a ser desse jeito. Essas frases elas se tornaram familiares para vocês. Então, repetir padrões não é um sinal de fraqueza, é um sinal de que algo que ainda não foi olhado profundamente. Então, é algo que a gente faz no automático, né? Então, a gente reage de forma automática. E é a partir do que está registrado no nosso corpo, na nossa memória afetiva. E é nessas histórias que a gente vai herdando da nossa família. Então, a gente tem uma forma de agir de acordo com aquilo que a gente viveu na nossa infância. A gente repete porque foi aquilo que a gente aprendeu. E como é muito forte tudo aquilo que a gente aprende na infância, e é aquilo que a gente às vezes fala, né? A infância é um caminho que a gente trilha a vida inteira, e é isso. E principalmente quando a gente se torna pai e mãe, isso ainda fica mais evidente. Mas afinal, o que que são esses padrões familiares? Para a gente poder entender por que que o que a gente aprende lá na infância fica tão enraizado dentro da gente, primeiro a gente tem que entender o que que são esses padrões familiares. A primeira coisa é que padrões familiares não são só comportamentos, eles também são como um roteiro interno, né? Em que a gente foi aprendendo com falas, os silêncios, gestos e até a ausência do afeto, eles foram deixando marcas na gente, né? Foram deixando essas memórias. Então, são as formas de amar, de cuidar, de corrigir, que a gente vai incorporando no nosso repertório de comportamento, no nosso jeito de ser, sem se dar conta. Então, assim, é a forma como a gente se relaciona com os outros, são as relações que a gente tem sem a gente perceber ou sem ter a intenção. São as regras emocionais, mesmo silenciosas. Então, por exemplo, tem um conflito na minha casa, a gente não fala sobre aquilo. Em algum lugar lá da nossa infância, lá da nossa história, a gente viu de repente o nosso avô ficando em silêncio quando a nossa avó queria conversar, ou um tio que se afastava diante de uma conversa difícil no almoço de família. Essas cenas, elas ficam presentes e elas vão sendo repetidas através do nosso comportamento quando a gente é adulto. Mas tudo isso de uma forma sem consciência, de uma forma implícita, automática. E aí a gente entra na transmissão transgeracional. Nossa, Lê, que nome estranho, né? Mas o que que é isso? A transmissão transgeracional é esse fio invisível que nos conecta a essa história, né? A nossa história e a história dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós. Não é só uma transmissão genética, é mais que isso, é uma transmissão emocional. É uma transmissão que passa de geração em geração, mesmo sem ser dito nada. Tem os nossos medos, reações emocionais e até crenças sobre o que é o amor, autoridade, valor, culpa, dinheiro, religião, entre outras tantas. Às vezes a gente repete a forma como de educar, né? Que a gente nem gosta, mas sabe que foi em algum lugar do nosso cérebro a gente sabe que é daquele jeito que as coisas funcionam, é daquele jeito que as coisas acontecem. E aí a gente pode agir por lealdade ou porque a gente acha que aquele é o único jeito de fazer as coisas darem certo, até por serem familiares. E aí a gente acaba só repetindo uma coisa depois da outra sem se questionar.
E nós temos já identificado 5 padrões mais comuns que acontecem nas famílias, principalmente nas centenas de famílias que eu atendo, eu observo muito esses padrões serem repetidos, muitas das famílias mais de um desses padrões. Então a gente tem a autoridade rígida, o silêncio emocional, o sacrifício invisível, punição como educação e a desconexão relacional. Esses são alguns dos padrões que aparecem com frequência quando os pais me procuram, né? Em algum nível, quase todos nós vamos repetir pelo menos um deles. E tá tudo bem, a gente tem que entender que esses padrões podem acontecer, que eles estão enraizados na nossa cultura e que o nosso primeiro passo, reconhecer, já é uma parte de uma cura. Já é um passo, um primeiro passo para a gente poder quebrar esse ciclo emocional que a gente repete. Então, o nosso primeiro, digamos assim, nossa primeira chave de mudança aqui é entender o que a gente faz, que a gente não estava se dando conta. E nós temos já identificado 5 padrões mais comuns que acontecem nas famílias, principalmente nas centenas de famílias que eu atendo, eu observo muito esses padrões serem repetidos, muitas das famílias mais de um desses padrões. Então a gente tem a autoridade rígida, o silêncio emocional, o sacrifício invisível, punição como educação e a desconexão relacional. Esses são alguns dos padrões que aparecem com frequência quando os pais me procuram, né? Em algum nível, quase todos nós vamos repetir pelo menos um deles. E tá tudo bem, a gente tem que entender que esses padrões podem acontecer, que eles estão enraizados na nossa cultura e que o nosso primeiro passo, reconhecer, já é uma parte de uma cura. Já é um passo, um primeiro passo para a gente poder quebrar esse ciclo emocional que a gente repete. Então, o nosso primeiro, digamos assim, nossa primeira chave de mudança aqui é entender o que a gente faz, que a gente não estava se dando conta. E um exemplo prático, né? A repetição. Vamos ver aqui um exemplo do dia a dia. Seu filho derruba um copo, quebra, você grita. Menino, o que tá fazendo isso? Né? Por que você fez? Seu desastrado, seu descuidado. E ameaça, vou te bater se você fizer isso de novo. E depois, opa, como assim eu vou bater no meu filho porque ele quebrou um copo? Né? E a gente se sente culpado. E aí, quando a gente vai olhar lá para a infância desse pai e dessa mãe que gritou desse jeito e ameaçou, a gente vai ver que esse erro, o quebrar um copo, já foi motivo de castigo. E o corpo dessa mãe, desse pai, reage antes da consciência. Então, primeiro eu grito, primeiro eu reajo, é quase como um vulcão que entra em erupção ali na hora, uma raiva que eu sou tomada e que me cega da consciência. Eu só ajo na emoção. E como que isso é sutil, né? A gente vai vendo que um comportamento do nosso filho reage, ativa esse registro emocional que é nosso, da nossa infância. Então, meu filho atinge o meu eu criança. E o meu corpo reage como ele aprendeu lá atrás, gritando, punindo, se afastando, né? Aquele combo, né, da infância que a gente diz, tu apanhou, mas sobreviveu. Mas também deixou marcas, né? Deixou essas marcas de dor, de violência, de acusação, de ameaça. Só que agora a gente não é mais a criança que sofreu isso, né? Nós somos os adultos. E agora a gente pode escolher fazer diferente com os nossos filhos. E aqui que eu acho que está a grande mágica, né, da terapia familiar e de como a gente pode lidar com as coisas hoje. A gente pode mudar a forma como a gente reage, a gente pode mudar a forma como a gente olha para a criação dos nossos filhos. Mas para isso a gente precisa entender o que sustenta essa repetição. Né? Por que a gente repete essas coisas? Primeiro, a gente tem uma memória emocional muito forte. Então, foram momentos, né, lá que os nossos pais gritavam, que os nossos pais batiam, que nos gerava um medo intenso, uma emoção muito forte, e isso gera uma memória. A falta de referência saudável, daqui a pouco, pelo o tanto de tarefas que os nossos pais tinham, a forma como eles também foram criados, a gente não tinha uma referência de um adulto mais carinhoso, mais cuidadoso, ou se tinha, às vezes ele era, digamos assim, sobreposto diante de outras referências mais autoritárias, mais impositivas, né? Outra forma também que sustenta essa repetição é a lealdade invisível aos pais. Não, eu tenho que reagir dessa forma. Eu não me dou conta disso de forma consciente, mas eu acabo repetindo para honrar, né, os pais, que como meus pais reagiram comigo, eu repito o que eles fizeram. A mesma coisa também acontece quando a gente não tem um espaço interno para refletir.
Que é isso? A sobrecarga do dia a dia, o estresse, o ter que dar conta de muitas coisas, de muitas demandas, né? Esse excesso de informação que a gente vive hoje não deixa a gente poder refletir muito sobre os nossos comportamentos. Muito embora a internet está aí, eu tô aqui através da internet para te ajudar a olhar para isso, né? Mas eu preciso que você pare um pouquinho e pense sobre a sua história. Não só consuma conteúdo sem fazer a reflexão necessária quando você para num vídeo como esse, por exemplo. Então a repetição ela vai acontecendo quando a gente não tem tempo nem repertório suficiente para fazer diferente. Então a gente não consegue parar para pensar e a gente também não consegue nem saber às vezes como recomeçar ou como fazer diferente. E também acontece porque a gente quer ser fiel à nossa origem. A gente quer manter de alguma forma o nosso padrão da família, porque é o familiar, a gente entende que as coisas funcionam dessa forma, né? E se a gente quer mudar, muitas vezes essa mudança pode soar como uma traição a quem nos criou, né? Então assim, então já ouvi muitos pacientes falarem, mas eu não quero criticar meu pai e minha mãe, eles foram muito bons para mim, né? Eu não quero culpar o meu pai e a minha mãe, aqui não se trata de culpa. Se trata em quebrar um ciclo que não faz mais sentido na nossa cultura hoje. Talvez naquele momento fazia sentido para eles, mas hoje pra gente já não faz mais. E se a gente vai conversar com os avós, muitos avós me falam, né? Lê, eu queria ter sido um pai e uma mãe diferente. E nós temos essa opção, a gente tem esse tempo, a gente tem essa oportunidade de refletir sobre os nossos comportamentos como cuidadores. Então, mudar não é só romper o padrão, mas também é ressignificar. O que a gente pode deixar de legado, então, para a geração dos nossos filhos fazerem diferente com os filhos deles. E aqui eu trago para vocês 3 passos que parecem simples, né, para romper o ciclo como um todo. Não são tão simples assim, mas são ótimos para a gente começar a virar essa engrenagem para fazer a diferença. Primeiro, reconhecer o padrão, com compaixão de entender que tá bom, foi assim que eles me criaram, sem grandes culpas, né? Foi assim que eu fui criado, foi o que eles puderam fazer, a gente só recebe aquilo que. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, então os nossos pais nos deram o melhor que eles podiam, mas acontece que hoje eu estou vivendo esse padrão. A partir desse padrão, a gente tem que nomear a origem. De onde é que veio isso? De quem que veio assim? Minha mãe estava tão sobrecarregada que acabava se desconectando. O meu pai vinha tão estressado que acabava nos batendo, né, nos castigando. Então a gente entender não significa que a gente está culpando, mas que a gente está entendendo, compreendendo de onde que vem essas coisas. E a partir do momento em que a gente reconhece, nomeia, a gente pode escolher uma forma diferente e consciente de agir. Tá subindo aquele vulcão. Eu paro antes da erupção e digo, não, eu vou fazer diferente. Poxa, filho, quebrou o copo, vem cá, vem me ajudar a catar os cacos aqui, cuidado para não te machucar. Então eu consigo, né, antes de explodir, eu consigo me concentrar um pouquinho, parar um pouquinho antes, respirar fundo e falar algo diferente, algo que não vai ferir o meu filho assim como eu fui ferida lá atrás. Então, a gente pode entender isso como um ciclo de mudança. Não é a gente não vai mudar algo, né, que foi construído aí por diversas gerações numa única vez. A gente pode consertar aos poucos. Primeiro a gente reconhece um padrão, depois a gente entende de onde veio, a gente vai tentando fazer alguns pequenos movimentos novos, né, no nosso dia a dia. Essa vontade de mudar já é revolucionária, essa vontade de fazer diferente já vai fazer a diferença na sua família. Isso você pode ter certeza.